Oi, gente, tudo bem? Hoje quero trazer uma reflexão rapidamente para a gente pensar um pouquinho sobre a postura de alguns adolescentes que têm me procurado e eu tenho ficado um pouquinho preocupada com isso. Adolescentes com a seguinte frase: não quero mais estar aqui, não quero mais viver, não consigo mais sentir prazer nas coisas que eu faço, sinto dores emocionais, dores de estar só. Vamos parar para pensar o que está acontecendo, gente. Eu sei que nós estamos no mundo das informações digitais, o mundo digital, as informações de mídia, né, os influencers, enfim, e situações da tecnologia são muito rápidas e às vezes parece que nós perdemos o controle. E de fato isso é uma preocupação que nós temos. Por que uma preocupação? Porque esses adolescentes, eles precisam estar inseridos num universo de prazer, num universo de interesse, num universo de motivação. E a pandemia nos trouxe essa preocupação, e essa preocupação me parece que está cada vez maior entre os próprios adolescentes, o que nos traz uma série de recomendações e orientações com cada situação que nós precisamos prestar atenção. Cada vez mais esse mundo midiático tem trazido mecanismos de concorrência com a estrutura familiar. Então os nossos adolescentes passam muito tempo na frente do computador, muito tempo no celular, muito tempo nesse universo individualizado, só que este momento, essa situação também não está mais causando prazer a eles. Então o que é que está acontecendo? Justamente a adolescência, que é um momento que causa, né, que a vida deveria ser prazerosa, motivadora, interessante, curiosa, né? Eles têm trazido essa informação. Só que às vezes a gente se pergunta, tá, mas então ele quer tirar a vida? Nem sempre ele quer tirar a própria vida. Muitas vezes ele quer encontrar uma resposta, um caminho para deixar de sofrer. Ou seja, aquela frustração que eu estou vivendo eu não quero ter. Só que eu quero continuar vivendo. E em outros casos não, em outros casos eles realmente têm esse interesse porque a dor emocional, ela tá muito forte. Ela tá trazendo um desconforto grandioso. Então, olhos atentos para os nossos adolescentes. Nós precisamos, nós pais, nós escola, nós sociedade, precisamos pensar em como ajudar, o que fazer. De que forma proceder nessas situações? Nós não podemos suprir a ausência com materialismo, nós estamos falando de um ser em desenvolvimento e isso é muito importante para nós. Eu não estou dizendo que nós temos que ser só amigos dos nossos filhos, adolescentes, deixar eles fazer o que eles quiserem, também não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de estabelecer um vínculo afetivo e que por mais que eu não concorde muitas vezes com a ideia do meu filho adolescente, da minha filha adolescente, por mais que às vezes ele me tire do eixo da minha função, do meu equilíbrio emocional, eu enquanto mãe, eu enquanto profissional, eu enquanto professora, eu enquanto sociedade preciso fazer um movimento de escuta para depois elaborar a minha orientação ou a problemática em torno disso e buscar a causa. A situação atual tem me preocupado muito porque os adolescentes eles têm procurado grupos de aceitações. E antes tempo, quando a gente falava disso, eles procuravam o quê? O grupo que tinha a calça rasgada, o grupo que tinha o celular tal, o Y, o grupo que se vestia assim, que tinha um estilo diferente, uma música, o quê? Hoje não. Hoje está muito em alta para nós a questão de escolhas. Então, se eu não escolher o que o grupo quer que eu escolha, eu não posso fazer parte desse grupo. E em casa, eu sei que os meus pais não vão me beneficiar com a mesma opinião que eu, então eu acabo me fechando, eu acabo me individualizando o meu sentimento, só que chega um momento que nem eu dou conta mais das minhas emoções. E o meu desenvolvimento humano enquanto adolescente precisa passar pela frustração, passar pela orientação, passar pela cautelosidade da perspectiva ruim. Por quê? Porque a partir da perspectiva negativa eu vou criar uma perspectiva melhor.
Quando eu crio algo que eu não supro, que eu não dou conta, que eu fui infeliz, que eu fracassei, que eu não tive sucesso, ali eu preciso ter a família do lado para um recomeço, para uma reconstrução e também para mostrar para esse adolescente a importância que é estar e ter família, que muitas vezes ele não valoriza, né? Mas nós não podemos ficar no julgamento, não podemos suprir isso com outras coisas. Precisamos olhar os nossos adolescentes com muito carinho. Eu quero mostrar para vocês uma só, né? Vou mostrar isso em outros vídeos também. Uma atividade que a gente faz aqui do Puxa Conversa. É um monte de perguntas que a gente tem aqui e que a gente trabalha com os adolescentes para que eles consigam falar, para que eles consigam conversar, expor emoções, sentimentos, frustrações, desejos, vontades, anseios, consigam fazer planos. Isso aqui salva o meu filho de problemas emocionais? Claro que não. É a estrutura emocional, é a eficácia da orientação, é a orientação junto com um olhar afetivo, cauteloso, terno, um olhar terno, que vai fazer com que o meu filho perceba que ele é importante para mim, que vai fazer com que o meu filho perceba que ele tem um papel na família, que ele desempenha uma função importante no seio familiar, que isso está se perdendo e nós precisamos ficar atentos. Ele pode sim ter amigos, ele pode fazer parte de grupos, ele pode gostar de uma música, estilo, isso tudo bem, gente, cada um tem o seu e a gente respeita, mas ele não pode esquecer que ele tem uma família. Independente de como essa família é composta, ele tem uma família e essa família precisa estar do lado dele, precisa fazer com que ele saiba a função dele nessa experiência no seio familiar, para que ele também possa constituir família e estruturar-se nela, porque senão ele não sabe a função e não sabe o que fazer, né? Então a gente precisa sim utilizar de meios, de artimanhas, de estratégias. Quem quiser adquirir, por favor, fique muito à vontade, né? São cartas muito legais, entre outras que a gente tem, que a gente desenvolve sobre emoções, sobre sentimentos, sobre frustrações e até sobre profissão. Então fica essa nossa conversa. Na verdade é uma preocupação, é algo que eu venho sentindo, né, dos adolescentes que me procuram, que vêm aqui conversar um pouquinho com a gente, que a gente acaba criando estratégias de planejamento de rotina, planejamento de situações emocionais, estruturais, né? E aqueles que a gente vai dando ferramentas para que eles saibam lidar com situações que vão aparecendo no dia a dia. E em nenhum momento eu tô falando que eles não podem, eles devem se frustrar. Mas o que eu faço com isso é que traz todo o sentido para mim. Então vamos pensar nisso com carinho e de olho nos nossos adolescentes que são tão amados, que estão numa fase tão legal, tão incrível da vida deles. Tá bom, gente? Esse é o nosso vídeo. Até mais. Beijo, beijo.